é sobre caminhos aqui, que até foi uma questão, é uma questão bastante polêmica, por assim dizer, né? Porque foi um questionamento meu por muito tempo, né? Aonde que todas as pessoas elas precisavam despertar, né? Pô, eu não vejo as pessoas à minha volta despertando o que a minha ideia de despertar, que é buscar conhecimentos, né? Buscar compreender essas questões espirituais e me conectar e buscar entender. O meu julgamento, não de uma forma negativa, mas né, aí chegar à seguinte conclusão, que essas pessoas elas não estavam vivendo, meio que eu acho que não estão vivendo direito, né? Estão ou desperdiçando as suas experiências, a sua encarnação, porque não estão despertando, ou estão atrasados. Não sei se vocês já fizeram esse questionamento, né? Ou já pensaram sobre isso. Até porque se você olhar para sua volta, quando você desliga aqui, sai daqui, desse grupo afim, de conteúdos afim, se você vê as pessoas falando as mesmas coisas que a gente está falando aqui, da sua família, do seu social, do seu vizinhança, do seu bairro. Você vê? É isso? Então, nossa, então tá bastante defasado, né? Essa questão tá bastante... é pouco. Aqui parece muito porque são afins, né? A gente nós buscamos e nos encontramos, por assim dizer. Mas e aí o julgamento de que essas pessoas que não estão incluídas nessa busca estão perdendo coisas, né? Sempre os aprendizados que eu tive, como o de vocês, com certeza deve ser assim, foi através de acontecimentos na minha vida ali, vivências. Porque você apenas receber uma informação não quer dizer que você entendeu. Como tem um monte de coisas que a gente sabe de informação, mas não quer dizer que temos conhecimento sobre aquilo, né? Sabedoria sobre aquilo. Deixa eu fazer um exercício aqui que o YouTube tá pedindo pra gente, pra não... por conta do tempo, né? Que a gente fica em live. E a minha experiência foi... eu decididamente, o meu mentor querer me mostrar isso. Então, a partir daquele momento desse questionamento que eu fiz, dessa observação que eu fiz, sempre as conversas que eu tinha com as pessoas, ele se intrometer, né, na conversa, pessoas aleatórias. Sempre que eu estava aprendendo algo com aquelas pessoas, o que eu via, ou ele falava, ó o que essa pessoa ela tá falando. Às vezes a pessoa estava falando de espiritualidade, mas e um conhecimento muito avançado, mas da forma dessa pessoa, dentro do intelecto dessa pessoa, né, da vivência dessa pessoa, e principalmente vivências, quando eu aprendi através de uma vivência de alguém. E aí o meu mentor falar assim, eis aí, né, você tá aprendendo com alguém que é totalmente desconectado dos processos espirituais que você tá conectado. No sentido, né, que alguém me passava ali o seu conhecimento, ou me explicava alguma coisa, ou tinha uma paciência que eu não tinha, tinha um conhecimento que eu não tinha, uma disposição em me ajudar, que muitas vezes eu não tinha para ajudar as pessoas. Às vezes porque tem pessoas que não têm intelecto, né? Tipo, no sentido
não foi para a escola, às vezes não é nem alfabetizado, e você conversa com essa pessoa, você vê uma sabedoria vindo, né, da pessoa. Muitas pessoas que conquistaram coisas na vida, que são muito inteligentes, mas não necessariamente porque, né, tiveram um estudo, né, são autodidatas e tudo mais. De onde que vem isso? Isso vem do espírito. Mas o que o meu mentor queria explicar para mim é que essas pessoas, elas estão vivendo os processos de despertares espirituais à forma delas. Sim, e que não necessariamente existe a necessidade da Dona Maria ali me passar pelo que eu estou passando para ter, às vezes, os mesmos aprendizados que eu estou tendo. Que esse caminho que eu estou fazendo, ele é só meu. E o caminho que essa pessoa está passando é só dela, e que é o momento dela de passar aquilo. A questão a tempo, a questão atemporal, né? Que a gente precisa perceber. Quem disse que estão atrasados? De que tempo que você está falando? Se não existe. De que corrida contra o tempo que você está falando, se o tempo não existe? Né? Se você é espírito e você é eterno, de que tempo que você está falando? Você fala, tá? Você furtar, né, a experiência do outro, diminuí-la, porque você acha que aí o certo é fazer do jeito que está sendo dito, que é para fazer o despertar. Sendo que às vezes o desperto não desperta para questões que às vezes o não desperto desperta. E como é que é essa métrica, como é que é essa medição, essa comparação? Ela não existe na realidade. Ela é íntima de cada espírito, do processo de cada espírito. De novo, uma encarnação é o suficiente para você conhecer todas as questões humanas? Então, como que a gente pode julgar uma encarnação de alguém? Ou a nossa própria? Quem disse que a gente sabe todas as questões humanas? Ou já manifestamos todas as nossas questões espirituais em uma encarnação humana, né? Essas questões, elas são importantes a gente olhar, porque daí tá falando da vida, não tá falando, tá fazendo você olhar realidades, né? Você avaliar realidades, por assim dizer, né? A Maria, boa tarde, menina, seja muito bem-vinda, muito bom te ver aqui. A Carla, estou a gostar destes questionamentos, mas vou ter que sair, gratidão. Estou a gostar bom, da próxima vez que a Carla entrar aqui, eu vou perguntar se ela fala de Portugal. Tem muita gente de Portugal que entra aqui, muita gratidão desde já. O que acontece, gente? Essa questão de comparação de processos, e que aí foi pedido para a gente conversar e para eles trazerem essa questão para você, e talvez é porque é para você ouvir e você avaliar. É mais do que isso, não é só uma questão de sendo dita, mas como o mentor explicando, eu não entendi. Mas aí quando você vai para a vida e você começa a ter contato, ou você começa a olhar melhor as coisas, né, as experiências, ou a espiritualidade começa a te intuir ali dentro das questões que você vai passando. Né, a importância de vivenciar as questões, de experimentar, né? Porque creio que na atualidade a gente dá muita importância à informação. Aí talvez a gente deva começar a voltar, né, ao que sempre foi, né, o que sempre trouxe respostas mais concretas para a gente sempre foi a questão da vivência e da experimentação.
É você experimentar, você viver as questões, né? Agora, saindo desse aspecto amplo, que envolve tanto despertos como não despertos dentro de processos, vamos focar mais em vocês que buscam diretamente, né, que tem objetivamente essas questões de espiritualidade. E que aí a gente estava falando da questão de padronização, por assim dizer. Bom, é necessário você olhar, você fazer esse trabalho, de você assumir o seu processo. É necessário isso, porque ninguém vai fazer isso. Nem o ambiente em que você vai para fazer trabalhos espirituais, nem a técnica que você adquire dentro aí das terapias que você já aplica ou quer aplicar. Tudo isso condiciona você a um roteiro, e que é muito útil, sim. Mas a questão do seu processo, como que você vai descobrir ele? Quem que vai olhar para suas questões íntimas, pessoais mesmo? O caminho sempre é o quê? Você busca se conectar com a sua espiritualidade para ter guiança, né? Porque muitas vezes ficamos presos a situações, a questões, né? Fica difícil a gente olhar. Então, sempre a espiritualidade nos ajuda a sair da fumaça e olhar por cima, né? O que está acontecendo. Mas mais do que isso, vamos dizer assim, começar do começo, é literalmente você compreender que ao longo do tempo que esse processo ele vai se mostrando para você. Você vai ter que dar tempo para você, tempo, e vivendo as coisas, primeiramente não ficar condicionado a essa questão de objetivo final, que é muito funcional dentro de uma atividade. Você começa a montar e termina de montar alguma coisa e está montado. Você começa um projeto e você termina um projeto. Agora, falar de vida, quando você está falando de seu processo, porque eu encontro muitos de vocês dentro da assistência querendo um resultado final, tipo uma solução né, final para um problema. Eu quero resolver isso aqui, como resolvemos qualquer outra coisa. Mas olha só, quando a gente olha para você, tem tantas coisas adormecidas dentro de você que o seu emocional pode estar muito bom agora. Você deve estar de boas, tranquilo. E é neste momento que alguém vai despertar alguma coisa, alguma questão íntima, né? Uma memória celular. Alguma questão vai vir para você criar maturidade e de novo você vai entrar em impasses. De novo vai ter um desequilíbrio emocional dentro de alguma situação que está acontecendo na tua vida e que está te mostrando ali algo a mais para você resolver. Essa fantasia a gente já tem que quebrar dentro dos processos, que sempre o caminho é você ter problemas. O teu processo de despertar é como é o teu processo de vida, de você vivendo. As suas questões são as resoluções dessas questões que trazem a maturidade, que vão trazer o autoconhecimento, que vão trazer a experiência dentro de frequências de vibrações, experiências dentro de questões espirituais, de manifestação, né, que vão trazer a maturidade dentro da sua estrutura energética, como você funciona. E que, gente, quando a gente olha, vamos filosofar muito, né? Quando você olha os movimentos, o que é um movimento espiritual de cura? É cura. Né? O movimento espiritual, ele é de autocura. O que está falando? Viva as suas questões. Sim, você vai ter que falar dos seus problemas,
E você vai ter que descobrir os problemas que você tem, que você acha que não tem. E vai ser sempre assim, sempre essa lapidação. E o engano é achar que tem. Não, eu quero meu chakra bom. Mas sempre que tu tiver uma questão, você vai exigir, né, da ajuda desse chakra. Esse chakra ele vai precisar, ele vai oscilar, né? A Joseane, queridíssima, muita gratidão pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda à sua live, né? O Ricardo entrou aqui, gratidão, Ricardo, seja muito bem-vindo. Sempre a Márcia. O Ricardo fala, eu me prometi a mim mesmo fazer uma nova consulta, só depois de colocar a minha missão em prática. E eu queria comentar, Ricardo, porque assim eu sempre fico, quando posso, né, quando dá tempo, de olho em vocês. E literalmente eu percebi mesmo que você tá vivendo, né? Tá, porque pedindo a sua permissão, e aí você me corrige caso não seja, a espiritualidade ela traz soluções e traz respostas, mas é só isso. Sempre quem que vai fazer, né, o negócio acontecer somos nós. Então, literalmente, você está fazendo o caminho correto. Porque a espiritualidade, ela caminha quando eu caminho. Ela age quando eu ajo. E é legal porque muita gente cobra a manifestação da espiritualidade, mas sem ação. O que eles vão ficar fazendo com você? Vão ficar fazendo o quê? Aí que quebra o paradigma de que eles, a espiritualidade externa, você é uma responsabilidade deles. Eles vão agir, estar com você, falando de equipe, de espiritualidade, quando tu tá atuando dentro de alguma coisa. Aí pode ser dentro dessas questões que você busca, né, uma instrução, né, uma guiança, como então em trabalho, mas sempre no agir das coisas. Eles vão ficar se manifestando para você. Fala, e aí, como é que tá o tempo? Será que chove? Será que vai, né? Como é que foi o dia hoje, por assim dizer? Vamos dizer, né? Ontem a gente estava falando, gente, o que toda a espiritualidade que a gente pode imaginar que existe está fazendo nesse exato momento, se não vivendo as suas vidas? O que estão fazendo agora? O que eles estão fazendo para a gente achar que isso tem que ficar a nossa função? Literalmente, eles irão te ajudar quando há uma ação. Aí eles, né, participam, ajudam, mas senão eles estão fazendo as suas próprias coisas. Nós é que temos a capacidade de mudar e de movimentar a nossa realidade, não eles. Somos nós que estamos aqui, não eles. Então, eles dão instrução, mas a materialização ela é só por nossa conta. Mesmo vocês que fazem trabalhos espirituais, porque assim toda a instrução é passada de como funciona e tudo mais, mas é você quem está aqui. Então, fica a sua responsabilidade de organizar, né, de tornar isso palpável aqui de alguma forma, e aí, em conjunto com eles, manifestar um trabalho. Mas tu tem as suas responsabilidades e que eles precisam dessas responsabilidades feitas para poderem trabalhar. Senão não trabalha, senão não tem como trabalhar. A questão que a gente tem que olhar talvez possa ser a mensagem
da espiritualidade, que as questões espirituais, elas são muito mais do que a gente quer que seja, ou que a gente já tem ali, é uma ideia. Talvez se a gente se permitir vivenciar de uma forma mais profunda, mais aberta, como um observador, né? Como alguém que estuda suas próprias ações e ações da espiritualidade dos outros, né? Que seja mais do que a gente imagina, né? Porque a gente estava falando sobre esse condicionamento que estamos de tempo. Que para resolver as nossas questões a gente se resume a um tempo. Vou começar a fazer isso para resolver o meu problema em tal corpo. E aí, quando você tem um novo problema, você fica frustrado. Mas como se eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro? Mas, literalmente, a gente não vai... A gente tem que entender que a gente é... Quando a gente se permite manifestar e ir estudando essa manifestação, ou seja, eu vou me conhecendo porque eu sou um planeta, tem muitas questões adormecidas em nós. Um padrão que eu posso dizer para vocês é o quê? A Angélica, ela tá mais madura em algumas questões, então vou trazer aqui essa questão, né, dela, para ela, ou de experiência, que vai fazer com que ela aprenda, porque dela tá preparada. Então, o que acontece? A gente sempre é preparado para daí lidar com as questões, justamente para a gente não desequilibrar, para a gente não ficar preso nas situações. Esse é um comportamento que eu sempre vejo da espiritualidade. Eles vão nos avaliando, tá maduro dentro dessas questões, então vamos abrir isso referente a ela, ou vamos abrir isso para aprendizado dela. Porque não temos acesso a tudo. Uma encarnação não é o suficiente para você ter acesso a todas as questões do seu espírito. E é por isso que, então, olha só que legal, né? A gente não consegue aí literalmente comparar o nosso processo com alguém que não busca questões espirituais, porque literalmente é uma oportunidade e essa pessoa está vivendo muitas questões do espírito dela ou dele, né? Enfim. Quando a espiritualidade fala, a gente sempre vai percebendo, né? Saúde, mãe. Né? As questões de espírito, o que acontece? A gente sempre vê que sempre pende para a questão de essência, né? Faz para que você olhe para as suas questões de essência, leva a gente para as essências da vida. Qual que é a essência que você tem que olhar? Isso faz com que a gente tire muitos pesos das nossas costas, né? Ou a pressão, como se a gente tivesse atrasado ou perdendo alguma coisa. A gente consegue assim, caramba, eu tenho que olhar, o que eu tenho que olhar? Para o meu aqui e agora. Né? Eu literalmente preciso me concentrar no meu aqui e agora. Eu preciso olhar como eu estou me sentindo, o que está acontecendo na minha vida, porque não tem um tempo lá na frente. Não tem nada lá na frente, gente. A gente está condicionada a ficar olhando lá na frente, mas não tem nada lá. Né? Você pode fazer se organizar dentro de questões, pode projetar algo que você quer alcançar, mas ainda não está lá, ainda está aqui, vai ter a ver com as ações suas do aqui e agora. Isso é importante a gente compreender, para a gente aproveitar mais os nossos processos.
Porque passa muito rápido. Tem essa questão também, gente. Se vocês ficar presos, projetados para alguma coisa, para fora de vocês, principalmente, vocês acabam perdendo muito do processo de vocês. Distraídos, né? Vamos dizer assim. E que daí toda a nossa conversa, até agora a nossa conversa, a gente só tá falando de você. Né? E que é o que você vai levar daqui, né? Literalmente. É o que você vai levar, é a tua vivência, é o que você se deu oportunidade de vivenciar, de criar, de movimentar, é o que tu vai levar com o seu espírito. A Eliane indo para a escola, né? Trabalhar. Gratidão, Eliane, sempre pela sua presença. Até a próxima quinta, né? Lembrando, gente, que agora as nossas lives são todas quintas e sextas a partir das 5 horas, né? E também lembrando que agora elas ficam gravadas. Geralmente tem a parte 1 e a parte 2. Eu sempre tenho que dividir porque são muito extensas, né? E a plataforma ela não suporta. Então, muitos outros assuntos que a gente conversou já tá aqui. Né? Desde que começou esse novo horário, eu já tô postando aqui as lives, tá? Então, eu organizei bastante aqui. Quando você vier aqui pro perfil, você vai ver só as lives, né? Eu organizei melhor ali para vocês conseguir ter melhor acesso do que ter muitas postagens e tudo mais. Então, organizei ali bonitinho. Vocês podem acessar as lives desde o início, né? Por assim dizer. Bom, vamos continuar aqui o assunto. Referente a essa questão de processos, né? Essa questão, uma coisa aqui que me veio na mente é assim, você que começa a se desprender de muita coisa, você que começa a compreender que tudo é um caminho, mas depois que você percorre, que aquele caminho te ajudou e aí você cria independência, porque o objetivo dos caminhos é que você crie dependência, né? Não que você fique dependente daquilo, como a gente estava conversando. Ali, quando você literalmente se assume dentro do seu processo e você se dá a liberdade de se manifestar, de criar, de se mover à sua forma, você começa, você que faz trabalho espiritual, começa a ser chamativo para muitas entidades. Sabe por quê? Porque daí eles vê ali alguém que está se desprendendo de paradigmas, né? De dogmas, literalmente, que está aberto a novas experiências, ao novo, porque cada um deles traz questões diferentes que você não conhece, ou que as outras pessoas não conhecem. Quando você se abre para você e você se deixa livre de aspectos externos, de padrões externos, aí sim você fica chamativo para as entidades, para trazerem, né, os seus trabalhos e criarem ferramentas e canalizarem ali, né, um trabalho com você diferente, né? Então, quanto mais você se desprende, mais você recebe ali oportunidades de trabalhos novos, né? Você se torna chamativo, por assim dizer, tá? Deixa eu colocar meu fone, porque tem muito barulho externo. Esse horário. Deixa eu primeiro desconectar aqui o notebook. Estão me ouvindo? Esperar aqui alguém dar um ok que está me ouvindo. Sim? Show.
Rose, seja bem-vinda, menina. Bom, literalmente, do que você quer falar, Izzy? Traz aí. Tá tudo certo? Vou colocar assim que ele fica menos som externo. O celular, ele pega muito barulho externo, né? Já o fone concentra mais aqui na gente. Essas questões, gente, é literalmente que quando você fala de despertar da consciência, quando você fala de expansão da consciência, né, e que a gente conversa aqui várias vezes que isso significa mais sobre mais consciência sobre si, né, e o quanto que você vai expandindo a sua consciência e ficando mais consciente de si, mas você consegue reconhecer o outro e compreender o outro, isso agrega nos seus trabalhos espirituais, né? Porque daí você se torna até mais receptível a uma questão diferente, né? Mais adaptável, né? A algo diferente, porque você está se permitindo olhar para questões fora do que você está acostumado, né? Fora do que você está condicionado. E aí uma informação, ela literalmente se torna novo, porque ou vocês estão vendo muita coisa diferente por aí no meio espiritualista. O que tem de novidade, por assim dizer? Quando você vê ali literalmente algo novo, ali você pode ver que é um trabalho em equipe, que essas equipes se manifestam à sua maneira, esses espíritos, porque o médium ele é aberto para isso, né, por assim dizer. Então, para expandir o trabalho de vocês, vocês vão ter que olhar além das ferramentas que vocês usam, vocês vão ter que olhar além do roteiro que vocês seguem nos lugares que vocês trabalham, entender que sim, é uma ferramenta, é um caminho, mas que você pode tanto utilizar aquele caminho, compreendendo que é apenas um caminho, mas também se abrir para o que vem de você e para o que vem da sua espiritualidade, que às vezes é fazer as coisas de forma diferente, né? Ou não ter a necessidade que há nesses locais e nessas ferramentas. Comparação de processos, foi isso que eu vi, né, ali, que me passaram de informação. Então você não vai poder comparar o seu processo ao processo dos outros, né? A Izzy traz, né? O meu desenvolvimento mediúnico está sendo um tiro atrás do outro para tirar dogmas. E eu achando que por estar na espiritualidade livre, estava realmente me libertando. É porque assim, quando você fala libertar, a espiritualidade livre, está falando da tua, né? E não que você está trabalhando com uma equipe de fora, né? Para conhecer o seu processo. E sim, aí é isso que eles fazem, eles começam a te liberar desses padrões. Esse é o caminho da espiritualidade, te libertar, te deixar livre, para você você criar os seus próprios padrões, né? Você se libertar de velhos padrões, sair de velhas energias, né? Criar frequências de vibrações novas, manifestar, porque daí isso é uma manifestação do seu espírito. É a sua manifestação. E que não é que as questões que você foi ensinado são negativas, gente. Se você quer ficar fazendo aquilo, a única coisa que você tem que compreender é que não é teu, você está utilizando. Você precisa encontrar o seu próprio caminho. Tem afinidades, né? Que você pode ficar ali dentro daquele contexto, mas compreender que o contexto não está falando de você, não tem você lá. É você que está por afinidade. E que o contexto não muda, é sempre o mesmo. E todo mundo que entra tem que se padronizar. Tem que fazer daquela forma. E que aí fica muito difícil quando a gente não tem um olhar para nós, para nossa individualidade,
para como nós funcionamos, né? Que aí é tipo, literalmente, o trabalho de expansão de consciência que a Izzy tá fazendo agora é o mais difícil, que tu começa a nadar contra a corrente. Aí tu começa a fazer o caminho contra o vento. Né? Todo mundo tá indo para o mesmo caminho e você tá criando um caminho novo. A Helena, né? Quanto mais leves estamos, mais bênção recebemos. Maravilhoso. É um caminho mais difícil. Porém, depois que você compreende esse caminho, não tem mais como você voltar. Os padrões antigos, você não consegue mais, literalmente, voltar para os padrões antigos. E aí, quando você, às vezes a gente dá uma teimada, né? Teima, você vê que você se sente deslocado. Porque você sabe que o seu lugar não é ali. Foi algo que você utilizou, mas não é você. Ou talvez ter a maturidade o suficiente de utilizar tudo, mas não ser utilizado por essas coisas, né? Vamos dizer assim. Poder andar e ir em qualquer lugar, mas não se sentir preso, né? Que aí é um caminho muito bom, é muito leve, né? Tu consegue estar em todo lugar, utilizar qualquer coisa e não se sentir preso naquilo. Ou então você cria os seus próprios padrões, o seu próprio caminho. Mas o mais importante nessas nossas conversas é a compreensão que literalmente, como a gente estava falando antes, o responsável pelo seu processo é só você. É tua responsabilidade. E quem fala isso é o seu espírito, é a sua consciência. Porque o seu espírito sabe que é sua responsabilidade. E é por isso que ele reclama quando a gente, né, vamos dizer assim, empaca em algumas coisas. O nosso espírito todo o tempo está tentando conversar com a gente, se comunicar com a gente. Um caminho muito bom para acelerar os nossos processos é buscar esse alinhamento, é buscar conversar com você mesmo, pedir ao seu espírito que ele se manifeste, né? E não ficar essa briga desse contexto que você criou dentro das coisas que você consome e das coisas que estão dentro e estão querendo vir para fora. Né? Aí essa vai harmonizando, vai ficando mais leve, né? Como diz a Helena, quando você vai cedendo para você mesmo, por assim dizer. E é incrível, né? Porque qualquer coisa que nos condicione, que seja contra a nossa essência, traz perturbação, a gente fica perturbado. Se você está perturbado com alguma coisa, literalmente está indo contra a sua essência, realmente tem alguma coisa errada. Ali é um bom sensor para a gente observar. Todo esse contexto que a gente conversou até agora também explica o porquê que a assistência para desenvolvimento mediúnico literalmente não tem como ser em grupo, né? As pessoas elas precisam passar pelo processo sozinhos, porque o processo é de quem? É de cada um de vocês. Então, quando você pede, né, o desenvolvimento mediúnico comigo, a gente vai acompanhar o teu processo, né? Vai ter a ver com você. Né? São as suas experiências, são as suas conexões, é a sua manifestação, e as suas quebras de paradigma. Organizando todas as coisas de lugar, a gente tem a consciência que a gente adquire conhecimentos, ideias, e a gente consegue utilizar aquilo, né? Mas aí você coloca em prática na sua vida. Aí sim, legal, né? A única coisa que a gente não pode é ficar somente em meio,
somente a ideias, né? E sim viver as coisas, por assim dizer. Mas era isso, gente. Não tem muito mais coisa para trazer sobre isso, senão tudo que a gente conversou sobre manifestação. Né? E que, lembrando que esta live eu irei dividir em 2 pedaços e postar aqui para vocês conferir desde o início, né? Você principalmente que entrou depois e não conseguiu assistir desde o começo. A Maria Angélica, é possível sermos marcados espiritualmente na pele? Acordei com um arranhão do nada. É possível sim, tá? Aí tanto faz isso, por exemplo, eu já fui... Uma vez eu tava com uma dor muito insuportável, porque eu acho que enfiaram alguma coisa em mim. No outro dia de manhã eu acordei com um risco aqui, ó. Mas tipo uma cicatriz e que depois sumiu. Eu olhei no espelho de manhã e falei, o que é isso aqui? A dor de cabeça tinha passado, né? E tava aqui, um risco aqui. Aí depois eles me disseram, a gente te operou, né? Tirou. Então tem tanto pro positivo como tem marcas negativas que são deixadas em nós, sim, que são provocadas, né, por negativos. Maria, fez formato de um tridente de pomba gira, sem chance de gato ou cachorro ter feito esse desenho. Isso seria mais fácil adquirir a resposta conversando com a sua espiritualidade. Né, vamos dizer assim, que te marcaram, né? E qual que é a necessidade de te marcar? É que entidade que quer te deixar marcada ali, ó, a marca dele ou dela, né? É uma conversa que tu pode ter com as suas entidades para esclarecer, né, o porquê disso. Que com certeza, se foi a tua espiritualidade, eles irão responder bem claramente, né, para você, vão te intuir do que se trata. Não vão querer, não vai ficar um mistério para você, né, por assim dizer. Ou se foi um contato que você teve com alguém, tipo assim, vou deixar minhas digital. Aí pode ser muita coisa que aí precisa ser investigado, mas literalmente sim, ficamos com marcas, como essas pessoas que são abduzidas e voltam cheio de marcas também, né, ferimentos. Então tem tanto para as questões positivas como tem para as questões negativas. E que se foi a nossa espiritualidade, eles irão esclarecer. Tá? É isso, gente. Gratiluz a todos vocês pela presença aqui. E a gente se vê na próxima quinta. Né? Toda quinta e sexta, a partir das 5 horas, a gente se encontra aqui para conversar, para papear, né? Para manifestar, né, aqui a nossa espiritualidade, os nossos conhecimentos, as nossas dúvidas e questionamentos. Ok? Então bora, né, tomar aquele café, né, gente? Ninguém de ferro, né? Bate a fome aqui, a gente tem que ir. Beijos, muita gratidão a todos vocês e nos vemos, né? Não perca nenhuma live, estão todas aqui, gente. Bora acompanhar cada uma delas, que sempre tem uma mensagem importante, né, que irá acrescentar aí no seu processo. Até terça, Helena. Beijo a todos vocês do processo. Você quer passar por desenvolvimento mediúnico comigo? O link de contato, né, comigo tá aqui na bio, tá bom?